Eu disse que ia fazer vergonha a ela. Iane Santos. Vem-te embora, Iane. Ela sabe que eu faço. Essa é a segunda mãe dos meus filhos. Ela disse que meu filho é filho dela. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? A gente já começou recebendo aqui desde a hora da oração. Foi um mover muito santo aqui. Ah, as meninas estão me lembrando ali. Tem visitante? Tem visitante na nossa igreja. Hoje é todo mundo de casa. Tem o nosso irmão, que agora deixou de ser visitante, é nosso membro. Amém. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Só o irmão? Você vai receber um presentinho nosso. Pode vir, gente, aqui na frente, ó. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Já chega recebendo presente, isso mesmo. Amém. Irmãos, e como eu estava falando, desde a oração, a gente já está recebendo do Senhor. Foi um mover enorme. Quem estava aqui na hora da oração? Eu já subi chorando, perguntei se Ju tinha deixado lencinho para mim, porque ela usou quase tudo na oração. Ela deixou. E a gente recebeu com louvor. Que mover tão lindo, né? E agora a gente vai dar continuidade. E assim como eu falei, quando eu subi aqui para falar para vocês sobre a conferência de jovens, que existem vários dons diferentes e várias unções diferentes. E Deus trata com cada um de nós de acordo com cada característica dos seus filhos. E nessa noite existe o meu jeito de falar a palavra, mas a palavra que vem do Senhor. Então você vai receber porque não vem de mim, vem dele. Amém? Eu queria que vocês curvassem a cabeça para que a gente começasse orando. Pai, graças nós te damos, Senhor Jesus, por essa noite, por tua palavra que será ministrada nesse lugar, Pai. E se decidirmos obedecer a tua palavra, será salvação para a nossa vida. Que possamos crescer, Pai, diante de você, fazendo a tua vontade e alcançando pessoas para o teu reino, Pai. Que famílias sejam estruturadas e preparadas, Senhor Jesus, para a tua volta. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se vocês já observaram no YouTube ou já deram uma olhadinha nos grupos, vocês viram o nosso tema de hoje, que é uma pergunta. É possível crescimento sem dor? E talvez pela imagem que tem no cartaz, você já diga de imediato, crescer dói. Quem é que faz exercício físico aqui? Ju tá doída. Quando a gente começa a fazer exercício, ou até no decorrer dele, quando a gente se esforça para que aquele músculo desenvolva, a gente sente dor, não é assim? Mas a gente não veio falar sobre o nosso corpo físico, embora Deus também se preocupe com ele e queira que a gente cuide dele. Mas hoje a gente vai falar sobre filhos. E eu achei bem interessante, eu estava aqui na ministração de Fábio também, e a observação que ele fez do que Deus está tratando esse mês. E você pode pensar, é tudo combinado para que o mês todinho seja falado sobre isso? Às vezes o pastor nos traz um tema. Você vai trabalhar durante esse mês, nós vamos trabalhar esse tema, você fica livre. Mas aí quando eu perguntei a ele, pastor, tem algum tema específico que o senhor quer? Ele disse, não, irmã, fique livre. O culto é da família, mas você fica livre. E aí eu orei e fui conversar com o Senhor. E o Senhor me mostrou a importância de falarmos sobre filhos. E o quanto eu tenho acompanhado isso, gente, no meu trabalho, no secular. Sobre criação de filhos e o quanto os nossos filhos, que estão lá fora, estão se perdendo por imaturidade e muitas vezes irresponsabilidade nossa, dos pais. Então você que não tem filho, talvez diga, então não é para mim hoje. É, porque você é filho. Amém? Se você não tem, você é. Principalmente porque você é filho do Senhor. E Ele quer as características dele em você. Amém? Então vamos começar? Crescer significa a gente aumentar de dimensão, aumentar de volume, aumentar de intensidade. E eu queria muito que a gente focasse sobre o aumento da intensidade. Em tudo aquilo que formos fazer, nós precisamos crescer em intensidade. E um sentido figurado de crescimento é progresso, evolução. A gente vê muito lá no Instagram e nas redes sociais dizendo que quem suporta o processo chega no propósito. É uma frasezinha bem clichê, que todo mundo já está falando. Mas é uma verdade. A gente precisa passar pelo processo para poder chegar ao propósito do que Deus quer para cada um de nós. E esse processo às vezes machuca, às vezes incomoda. Sabe por quê? Porque a gente sai da zona de conforto. E nós somos preparados para estar sempre num lugarzinho de comodidade. É tão bom a gente estar bem naquela situaçãozinha. Eu estou bem, não tem nada não, se o outro não está. Mas para Deus não é assim. Ele não quer a zona de conforto para os seus filhos. Ele quer que ele cresça e que ele leve pessoas para o crescimento junto com ele. Amém?
E como a gente vai alcançar a estatura de Deus, a estatura que Deus quer para nós, se nós não crescermos? Você acha que Deus quer que a gente sempre permaneça no mesmo lugar, na mesma posição, sem evoluir, sem crescer? A gente conhece a palavra, a gente fez o rema, tem pessoas fazendo e o conhecimento vai chegando. E a gente entende o que Deus quer para nós, não é assim? A gente entende que a gente é curado, que a gente é sarado, que nós somos prósperos, não é isso? Mas tudo isso chega de bandeja, se eu ficar paradinho. Eu sei que lá na cruz Deus já fez tudo isso por mim e por você, é nosso. Mas eu só recebo se eu for atrás. Se eu tenho uma herança e não sei que eu tenho, de que adianta ter ela? Então eu preciso conhecer sobre a herança que eu tenho para usufruir dela. E para isso eu preciso crescer. Tem várias pessoas que têm seus trabalhos, tem pessoas em faculdade, e tem uns que têm desejo de ser médico, tem outros de ser professor, de ser advogado, psicólogo. Mas você fica na vontade e você fica sentado em casa esperando o conhecimento chegar até você? Para você ser médico, você estuda, não é assim? Advogado, professor e os outros cursos que eu falei agora há pouco. Você precisa se preparar. Só que hoje a gente está aqui para entender que filho precisa ser preparado. E preparado na palavra. O que é que tem acontecido, gente? O mundo tem oferecido várias doutrinas diferentes. Várias metodologias diferentes. E sabe o que é que nós, crentes, filhos, temos feito? Buscado as metodologias do mundo e deixado a palavra de Deus de lado. A gente tem buscado conhecimento em pessoas que estudaram até sobre o assunto, mas que não conhecem essa palavra. E às vezes a gente até critica, né? Não tem para que ir para um psicólogo, porque o psicólogo não tem nada a ver. Não, irmãos. Ele tem o conhecimento daquilo que ele estudou para isso. Se você consegue unir com um filho de Deus que tem um conhecimento prioritário da palavra, você vai ser bem-sucedido, você vai ser ajudado. E em todas as áreas são assim. Muitas vezes a gente procura um médico e o médico nos frustra com as palavras que ele lança. E por falta de sabedoria apenas, porque às vezes ele está diante de uma situação que para ele não tem solução. Se você procura um que conhece a palavra, digamos um exemplo, você vai ser fortalecido, porque mesmo ele sabendo que ele não pode fazer, ele sabe que tem quem faça. Não é assim? Então todas as profissões, elas são lindas e são usadas por Deus para isso. Mas nós, pais, nós, filhos de Deus, precisamos saber escolher aquilo que nós queremos para cada um de nós. Eu vou adivinhar qual é o médico que vai ser bonzinho e vai falar da palavra. Eu vou adivinhar qual é a escola que eu vou colocar meu filho. Não, você tem o Espírito Santo para te dizer. Nós precisamos conhecer essa palavra para a gente poder saber a quem pedir ajuda. E eu pergunto a vocês têm pedido ajuda às pessoas certas? Você tem pedido ajuda à pessoa certa? Quantos aqui têm filhos pequenos? Só levanta a mão para mim. Tem um bocadinho, né? Louvado seja Deus. Então, Deus quer que a gente continue nesse ritmo aqui. Eu queria que vocês lessem comigo em Jeremias 33, 3. Que fala assim. Invoca-me e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Quem é que a gente tem que procurar para a gente poder aprender? Invoca-me e te responderei. Então eu preciso procurar por ele. Às vezes a gente diz, Deus está em silêncio, Deus não fala comigo não. Você não tem perguntado. Ou muitas vezes você pergunta, mas nós não queremos ouvir o que ele está dizendo. Às vezes mesmo ouvindo a voz do Senhor, a gente quer fazer a nossa vontade. E não tem como ele nos ajudar. Então ele nunca vai estar em silêncio. Mas ele sabe como tratar cada filho. Com os filhos ele precisa ser mais agressivo em palavras. Com outros ele precisa ser mais suave. E assim são com os nossos filhos, irmãos. Os nossos filhos são diferentes. Nenhum filho nosso é igual. Você tem que saber como lidar com um e como lidar com outro. Assim como Deus sabe lidar conosco. Mas nós precisamos invocar ao Senhor e pedir a ajuda dele. Para todas as coisas que formos fazer. Você tem perguntado a Deus como criar os seus filhos? Porque pai e mãe não nascem pronto. Filho também não nasce pronto. Na verdade, eu espero que ninguém fique chateado com o que eu vou dizer, mas está tudo baseado na palavra, não são palavras de Iane. Criança tem uma natureza pecaminosa. Nós
quando nascemos, fomos crianças e tínhamos uma natureza pecaminosa. Isso é injusto, isso é um absurdo dizer que uma criança de 2, 3 anos tinha natureza pecaminosa. Tem, é a palavra que diz, não sou eu. Quando ele conhecer ao Senhor e aceitar os seus caminhos e mudar de atitude, ele ficará como nós somos, sem pecados, filhos de Deus. Mas existe uma natureza de pecado. A diferença da criança para o adulto é que ela faz sem maldade. E o adulto faz com a maldade que existe do ser humano normal. A criança erra, como a Adriana costuma dizer para a gente aqui. A criança erra querendo acertar. Essa é a diferença. E para que ela consiga acertar, ela precisa que alguém, adulto, inteligente e que tem o Espírito Santo, o ensine. Se eu prefiro não dar não ao meu filho e se eu prefiro não magoá-lo para ele não ficar tristinho, eu não vou dar o conhecimento da palavra. E o que ele vai ter? Uma natureza pecaminosa. Então ele cresce com essa natureza pecaminosa, sem conhecer ao Senhor, e ele se perde pelo mundo. Quem já viu, quando a gente vai para a praia, tem um presídio, nos caminhos de lá da praia, tem um presídio e tem um ditado na frente, se eu não me engano é assim: educa as crianças para que não seja preciso punir os homens. Gente, por que isso está na porta de um presídio? Na frente, na entrada. Porque eles sabem lá o que eles passam. E muitos porque não tiveram pais e mães presentes para fazer. E eu não estou aqui para te julgar, eu sou mãe, eu faço parte. A diferença é que Deus tem tratado muito forte comigo, porque eu trabalho nessa área. Eu sou pedagoga, eu trabalho com crianças de educação infantil. E eu tenho me surpreendido a cada dia com as criações que eu tenho visto. E sabe que aquilo dói? Você saber que você tem uma responsabilidade com aquelas crianças e você está vendo as pessoas perderem os filhos. Porque muitas vezes são negligentes, e eu falo de todo coração. Quem me conhece sabe o amor que eu tenho por cada um deles. E ao ver os papéis trocados, filhos mandando nos pais, e os pais a mercê, sem conhecer essa palavra. De que adianta a gente ministrar tanto, a gente evangelizar tanto para os adultos, se a gente esquece deles? Por quê? Qual a diferença? Qual a diferença de ser criança e de ser adulto? Só o tamanho. Às vezes eles nos ensinam muito mais do que qualquer um adulto. Os ensinamentos deles são mais sinceros, porque eles são verdadeiros de coração. Isso tem mexido comigo, irmãos, como é ruim ver os papéis invertidos e as crianças sendo perdidas por negligência nossa. Não adianta eu terceirizar a minha profissão, não adianta eu terceirizar aquilo que Deus confiou a mim. Se Ele me fez mãe, Ele confia em mim para que eu a ensine. Se Ele te fez pai, Ele confia em você. Mas eu ainda não tenho. Mas você tem o desejo? Se você tem o desejo, se prepara. E não busque metodologia do mundo, não. Tem metodologias por aí ensinando que a criança, eu quero ter muito cuidado com o que eu vou falar para não magoar ninguém que até pensa em seguir ou segue esses tipos de metodologias. De que a criança ela precisa partilhar das decisões da família. Ela tem que fazer parte daquilo. Não, quando for decidir, tem que decidir com os filhos, com as crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Minha gente, eu não estou dizendo que seu filho não é importante. Eu não estou falando para você que ele não tem o direito de participar. Mas a palavra final é sua e minha. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu na escola e aquilo me deixou marcada. Eu apresentei a escola, um pessoal foi conhecer para o seu filho, tanto a escola como o hotelzinho. Eu apresentei, falei com eles e os direcionei até a porta quando eles estavam indo embora. E o pai olhou para a mãe, eu acho que a criança tinha em torno de 3, 4 anos de idade. E o pai disse assim: tia, a gente gostou muito, mas quem vai decidir é ele, porque ele é quem vai decidir o que ele quer. Gente, aquilo dali, eu olhei para o homem, eu disse: meu Deus do céu, o Senhor me segura. Como é que uma criança de 3 anos vai decidir o que ela quer? Naturalmente falando, para mim era bom. Sabe por quê? Se eu trabalho com o meu cliente, eu vou agradar o meu cliente. Meu cliente é a criança, certo? O que é que chama a atenção de criança? Brinquedo, parque, colorido, diversão, não é assim? Então, o que é que eu fiz? Eu preparei um parque bem lindo para eles. Bem colorido, com muitos atrativos para eles brincarem. Então, evidentemente que essa criança ia querer. Porque para ela, o conhecimento que ela tinha era aquele lugar que eu vou brincar. E não o que ela ia aprender lá dentro. Qual a preocupação do pai se eu estava ensinando sobre Deus ou sobre o diabo? Não te importa, é ele que escolhe, o que ele quiser vai fazer. E ele tem capacidade de saber o que é bom para ele?
Gente, a gente tem que pensar muito sério nisso. Talvez seja simples na forma de falar, mas eu que convivo com a situação, eu sei o quanto está difícil isso. E se a gente quer um mundo diferente, se nós queremos adolescentes e jovens fortes na palavra, a gente tem que cuidar dessas crianças. E para cuidar dessas crianças, eu preciso cuidar de mim e você precisa cuidar de você. Porque eles sozinhos não conseguem. Eles precisam da gente, da nossa ajuda. E eu preciso conhecer a palavra para ensinar o meu filho. Eu não posso cobrar dele algo que ele não sabe. Então você pode pensar comigo, e aí, Ana, a gente fazia o quê então nessa situação? A criança não podia decidir nada? Olha um bom exemplo a se fazer. Ele poderia ter dito, tia, nós vamos conversar e voltamos aqui. Ao chegar em casa com seu filho, sua esposa, ó filho, eu e sua mãe decidimos procurar uma escola para você em que você vai aprender sobre o Papai do Céu, que elas vão estar te ensinando sobre isso. Você vai aprender a ler, escrever, as tias vão brincar com você de uma forma bem atrativa. Brincando, você vai aprender. No intervalo, você vai brincar com seus coleguinhas no parque, você vai tomar banho de piscina, mas mamãe e papai escolheu essa porque é melhor para você. Seu filho se sentiu super feliz porque você pensou nele, mas de quem foi a palavra? Os pais. E não a criança sair lá toda pompuda, agora eu que decido, onde eu quiser eu vou estudar, porque é assim. Está assim agora. Os filhos fazem como querem e os pais estão ficando calados. E não podemos fazer isso, irmãos. Deus vai cobrar de mim e de você. Não acho que isso é amor, que não é. Não pense, não, mas minha vida é muito corrida. Você quis ter filhos, se dedique a eles. E encaixe no seu tempo. Mas não deixe eles à mercê de vocês. Não pense que o dinheiro vai conquistar tudo que eles querem, não. Porque às vezes eles não querem o dinheiro, não. Eles só querem o cuidado de vocês com ele. A preocupação de vocês com ele, amém? Toda criança tem potencial para o crescimento. Na verdade, todo ser vivo ele tem potencial para o crescimento. Uma árvore é um ser vivo. Agora entra a professora aqui. Uma árvore é um ser vivo. Um animal é um ser vivo. Então, a árvore é um ser vivo, ela tem potencial para crescer. O animal é um ser vivo, ele tem potencial para crescer. Eu e você somos seres vivos? Sim, nós temos potenciais para crescer. Mas a gente precisa de quê? Nutriente, a gente precisa receber daquilo que é necessário para a gente crescer, não é? Tanto como a gente precisa espiritualmente da palavra, a gente precisa fisicamente de nutrientes. A gente precisa se desenvolver. E assim também é com os nossos filhos, com nossas crianças. A gente planta hoje, vão ter lugares que vão estar regando a vida dos seus filhos e Deus vai trazer o crescimento. E aí eu pergunto, a gente sempre fala assim, né? A escola não é obrigação da escola educar as crianças. Realmente não é nossa obrigação. A obrigação é do pai e da mãe. Mas se eu sei que eu preciso plantar, regar, para Deus vir dar o crescimento, eu escolho quem vai regar na vida do meu filho. Eu escolho a escola que vai regar na vida do meu filho. Eu escolho a igreja que vai regar na vida do meu filho. E eu escolho nos amigos dos meus filhos. Eu não posso fazer isso. Pode. Enquanto ele é criança, você pode. Você não pode, depois já está um marmanjo. Mais grande você pode. E é por isso que esses marmanjos e as moças estão fazendo tudo à solto. Porque quando criança não tiveram quem proibisse, quem desse não. Porque acha que isso é falta de amor. Amém? Isaías 66, 9, tem uma passagem, se os meninos puderem colocar. Eu vou ler, nela fala sobre dores do parto, mas eu quero que você tente entender o que eu vou passar para vocês. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor. E nesse estudo dessa passagem, a gente pode interpretar assim, ó. Não causarei dor sem que nasça algo novo, diz o Senhor. Tudo que vai nascer, que vai brotar, traz dor. Aqui existe uma comparação com o parto. E as mulheres sabem o quanto é, mesmo cesárea, mas dói também. A gente não se livra, não. Mas a forma natural como Deus fez, vem através das dores. Então, tudo aquilo que vai tirar a gente da zona de conforto vai doer. Eu vou começar a te apertar e vai doer um pouquinho. Mas não tem problema não, porque não sou eu, é a palavra. Amém? E como eu não sou boba nem nada, eu não vim só eu dizer isso aqui. Eu trouxe pessoas para me ajudar. Porque eu sou muito inteligente. Vamos lá. Eu queria que vocês vissem primeiro comigo Lucas 2:52. 2:52, desculpa. Diz assim, ó. E crescia Jesus em sabedoria
estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em quê? Está muito silencioso, bora lá. Sabedoria, diante de quem? Então, a gente vai levar esses 4 pontos para o nosso estudo agora. E a gente pode levar para as crianças, mas nós vamos levar a interpretar para a nossa vida também, amém? Então, puxa, pede ao Senhor sabedoria para você captar para os seus filhos e você captar para você essas informações. Diante de Deus, a gente vai falar sobre esses 4 pontos, ó, diante de Deus, diante dos homens, o crescimento físico, que é a estatura, e o crescer em sabedoria, amém? São os 4 pontos que eu e você vamos crescer e vamos ajudar os nossos filhos juntos. Quando diz diante de Deus, eu preciso aprender com Ele. Se é diante de Deus que eu vou crescer, então é diante da palavra dele. Eu preciso conhecer a palavra e apresentar essa palavra ao meu filho. Não esperar que ele aprenda sozinho, nem que as tias do departamento infantil façam isso só, porque não é obrigação dela. Ela faz isso por amor aos seus filhos, ela vai por amor fazer isso. Mas eu e você precisamos apresentar esse Deus para eles e conhecermos que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Eu posso atender um paciente se eu não sou médica? Eu posso fazer uma obturação se eu não sou dentista? Como é que eu posso falar sobre Deus se eu não sei quem é Ele? Então, eu conheço primeiro, para depois eu falar sobre Ele. Porque eu não posso ensinar meu filho, minha filha, que Deus mata, que Deus fere, que Deus quer o seu mal. Porque eu não conheço a palavra, porque Deus não faz nada disso. Tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então, mamães e papais que têm filhos pequenininhos aqui, que dizem assim, Deus castiga, diga isso mais não. Quem castiga sou eu e você. Muitas vezes a gente não está fazendo, que devia, mas não castiga. Mas Deus não. Meu filho, ele vai crescer com aquela visão sobre Deus. Que Deus é bravo e que Deus castiga. Então não pega as situações ruins para ligar isso a Deus, não. Fala para ele que ele corrige ele, porque ele ama. Deus corrige você, filho, porque ele te ama através de mamãe e de papai. Tem a forma da gente explicar para os nossos filhos. Diante dos homens. Como é que a gente cresce diante dos homens? Tendo relacionamento entre as pessoas. E agora eu vou entrar no parêntese aqui nosso também, dos adultos. Vou falar um pouquinho sobre a gente. A criança, ela não tem habilidade social. Porque lembra que eu falei que ela tem uma natureza pecaminosa? Que ela nasce com ela como nós nascemos. Isso não é errado e eles não são os maiores pecadores do mundo, não tem nada a ver. É a natureza que entrou por conta do pecado. Amém? Quando eu digo sobre diante dos homens, nós temos a dificuldade de ter habilidade social de relacionamento. E eu vou te exemplificar. Uma criança, quando ela é bebezinha, ela chora quando quer mamar, não é? Ela chora se ela está de cocô. Ela chora se ela está sentindo dor. Como é a forma da criança se expressar para a gente? Chorando. Ela vai mostrar aquilo que ela sente. Mas você já viu uma criança chorando porque o amiguinho não mamou porque a mãe estava no trabalho? Ou você viu uma situação de uma criança chorando porque o amiguinho estava de cocô? Eles sentem o deles, por eles, não é assim? Isso significa que a criança não tem relacionamento. Ela não sabe se relacionar com os homens. E quando eu e você negligenciamos o amor ao próximo, aos nossos filhos, e queremos apenas que eles cuidem deles, se amem, nós nos tornamos adultos que não aceitamos outras pessoas. E às vezes a gente está dentro da igreja e, gente, com todo o amor e zelo do mundo, eu falo. Vou falar da igreja porque é o nosso ambiente. A gente não vive no mundo, então não tem por que eu falar de lá. O mundo a gente já sabe como está. Mas às vezes eu seleciono pessoas dentro da igreja, porque quando criança, eu não recebi não, quando eu não sabia me relacionar. Mas eu, quando criança, não sabia me relacionar porque eu não conhecia. Lembra que eu falei que a criança erra sem saber? Porque não foi ensinada? Mas quando eu e você não aceitamos um irmão, porque a gente não concorda com o comportamento dele, eu estou sendo aquela criança que nunca teve um pai e uma mãe para dizer o que era certo e errado. E eu posso me tornar um adulto que vai estar lá naquele presídio lendo aquela frasezinha. Entendam, eu não estou profetizando sobre a vida de ninguém. Eu estou apenas... Existe uma diferença, gente, da profecia e da consequência. Profecia é algo que vai vir sobre você do que Deus pode estar tratando, do que vai acontecer. Mas consequência é só você pagar por aquilo que você faz, de bom ou de ruim. Então não tem como mudar essa rotina da vida.
Se você faz o bem, coisas boas vêm. Se você faz o mal, coisas más vão vir. Então, se eu não aprendo a aceitar o meu irmão, se eu não aprendo a sentir a dor dele e respeitar ele como ele é, eu também não sei viver diante dos homens. E eu preciso conhecer sobre isso. Eu preciso amar o meu irmão, mesmo ele não sendo parecido comigo. Eu e Ju, nós somos totalmente diferentes. Eu sou introvertida e ela é extrovertida. Já tem gente rindo que tem certeza que é. E a gente se completa. E como a gente se ama. Antes de começar, os meninos estavam cantando aquela música Ele Vem. E nessa música, Deus tratou muito comigo acerca do Dia dos Pais. E eu fiquei comovida, estava ali chorando. E eu disse assim, Senhor, quando eu subir, sobe comigo. E Ju chegou ali pertinho de mim e disse, Ele está aqui contigo. Gente, nós somos totalmente diferentes. Mas olha a conexão. Porque o Pai é um só. Cada um tem um jeito de ser. Mas o Pai é único. E eu preciso amar o meu irmão como ele é. Lógico que eu vou me identificar mais com alguns do que com outros. Mas a gente precisa se amar, a gente precisa saber se relacionar. Amém? Crescimento físico, que é estatura. Depende de você para comer, para sentar, para andar. Não é assim? A criança ela precisa aprender a sentar, você ajuda. Precisa aprender a comer, você ensina. A andar, a engatear, você vai acompanhando. Não é assim? Eles não precisam da gente. Mas eles também precisam entender que eles precisam de nutrientes para crescer. E aí eu entro numa partezinha que eu vou pedir a ajuda dos meninos com o vídeo, o primeiro vídeo. E como eu falei para vocês, eu não sou boba. Quem é que eu peguei? Pastor Tadeu e Rita Borba. Só isso. Os pais, para quem não conhece, são os pais de pastor Tiago Borba e pastor Perilo Borba. Então eles sabem do que eles estão falando. E eles vão falar um pouquinho sobre essa questão de alimentação. Que eu já escutei muito e escuto muito no trabalho, principalmente. Mas minha filha não gosta de comer feijão. Ah, tia, eu não consigo colocar verduras, nem saladas, nem legumes, porque ela não gosta. Sabe por quê? Porque quando você oferece a comida para a criança, ela faz assim, ó. Aí você diz, ela não gostou. Ela só conhecia o leite. Você está mostrando sabores diferentes. Não é que ela não goste, ela não conhece. Continua, persevera, porque tua criança precisa crescer. E só cresce se alimentando corretamente. Eles não sabem. Gente, sabe uma prova de que eles não sabem? Não se espantem, principalmente os homens. Quem tem filho pequeno e já teve que limpar a criança que comeu o seu próprio cocô. Não se espantem, é verdade. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é bom. Ele não faz ideia. Aí ele passa a mão na fralda suja, passa na roupa, passa no berço, passa nas paredes. Depois está a mãe doida para tirar aquele cheirinho dali. Nadjailda sabe do que eu estou falando, né, Nadjailda? Eles não sabem. Se eu colocar um bebezinho perto de uma parede que está saindo os pedacinhos da construção, ele vai pegar e vai botar na boca. Aí você quer dizer a mim que criança não gosta de verduras e legumes e ela gosta de cocô, é? Então incentive, irmãos, é para o bem do seu filho. Nem tudo que eles gostam é o que eles devem comer. Nem tudo que eles querem é o que você deve fazer. Aprenda a dar não. Amém? Crescer em sabedoria. Existe uma linha de ensino que passa toda a autonomia para a criança, que é como eu falei para vocês. E eu não vou dizer qual é ela para você não sair daqui querendo pesquisar, porque você tem que pesquisar Provérbios e a palavra de Deus, amém? E não essa linha aí. Não é sobre inclinação para o pecado. Não pense que eu estou falando sobre o pecado da criança. Mas é só sobre ele não saber o que é bom e o que é ruim para ele. Amém? Então você precisa dar não. A criança quer alguma coisa que não é conveniente para o momento e para ele, você tem que dar não. Mas eu estou no shopping e ele quer um presente. Aí ele começa a se espernear no chão. Você, para não passar vergonha, ou para não ter que encarar o filho na mesa, vai lá e já faz o que ele gosta. Não, deixa ele se espernear no chão. Você passou a vergonha e eu passei a vergonha porque quisemos. Deixamos chegar ao ponto do menino se jogar, então a gente quis. Tá, já a vergonha já foi dada, deixa para lá. Agora é encarar o problema e resolver. E outra coisa que eu queria dizer a vocês, não se culpem. Como eu não vou me culpar pelas vezes que fiz errado. Porque às vezes a gente pode dizer assim, então eu fiz tudo errado. Não, existe uma graça para que nós possamos aprender e seguir adiante. E Deus cobra daquilo que a gente conhece. Por mais que você já conheça que um comportamento de se jogar no chão é errado, mas hoje chegou o conhecimento completo e salvação para a sua vida e do seu filho. E você simplesmente não vai fazer o que ele quer. Não é da forma que ele quer. Vamos, gente, que o não faz mal. A gente precisa fazer isso. E às vezes a gente pensa assim, então aqui só está falando mesmo para a criança.
Antes de a gente iniciar o culto, no momento ainda acho que antes do louvor, estava conversando com algumas pessoas ali atrás e foram citados exemplos com adolescentes. Inclusive, uma pessoa citou quando ela era menor que ela não queria ir para a igreja e a avó levava. E a avó dizia, você vai. E ela, eu vou, mas eu vou ficar dormindo. E às vezes a gente pensa, eu não posso obrigar meus filhos a nada. Vamos lá voltar. Qual a idade do teu filho? Essa pessoa que não queria ir e que com raiva ficava lá dormindo, querendo ou não, a palavra entrava, porque a palavra de Deus não volta vazia. Você não está recebendo? Então, mesmo ela fingindo ou dormindo, a palavra entrava. E hoje essa pessoa está aqui dentro. Hoje ela serve ao Senhor. Hoje ela oferece sua vida a trabalhar para Deus. E as histórias se repetem e acontecem com os nossos filhos também. Então, se você tem um adolescente, e adolescente que está aqui nem fica com raiva de mim, que é a verdade. Quando muitas vezes você ouvir não, ou for obrigado a fazer algo, entenda que é por amor a você. E futuramente, que todo pai diz isso, e a gente, quanto jovem, não gosta de ouvir, um dia você vai me entender. É uma verdade, porque eu já fiquei com raiva de ouvir isso, e hoje eu repito para elas. Um dia vocês vão me entender. Então, não fica triste, porque na hora ele vai ficar com raivinha, vai fazer bico e vai a pulso para a igreja. Você não está levando ele para o mundo, nem para beber, você está levando para uma coisa boa. Então, fica tranquilo, que enquanto você está seguindo a palavra, Deus está dando cobertura para a sua vida. Amém? Quem já ouviu falar na síndrome do imperador? Já ouviram? Já ouviu, né, irmã? Eu vou ler para vocês, para ficar bem claro, o que é a síndrome do imperador. São crianças que não aprenderam a se controlar, nem regular os seus sentimentos e emoções. Elas têm a experiência necessária para saber quais são os pontos fracos do seu pai, a quem acaba manipulando. Interessante, né? E nem está na Bíblia, viu? Porque você pode dizer assim, eita, não, também a palavra hoje veio com tudo. Não, foi no mundo mesmo que eles estudaram isso. E existem crianças com síndrome do imperador. E crianças que eu falo junto com os adolescentes também, com os maiorzinhos, que eles aprendem o ponto fraco do seu pai e manipulam. E qual é o ponto fraco do pai? Vamos dar um exemplo? Está o pai e a mãe corrigindo o filho. A mãe normalmente é mais melancólica, no meu caso não. Mas a maioria das vezes a mãe é a melancólica e o pai é o bravo. E o pai corrige de uma forma que você não concorda. Aí você na frente rebate, na frente da criança. Está errado, você não podia ter feito isso. Criança, adolescente, até jovem mesmo. Você está ajudando sua criança, seu adolescente, a seu jovem a te manipular. Porque ele sabe que quando minha mãe estiver perto eu consigo. Então, mesmo que o pai tenha feito errado, segura, prende a língua, morde ela. Quando vocês estiverem sozinhos, vocês conversam sobre esse comportamento, para que não se repita. Amém? Outra característica, a criança quando começa a estudar, ela vai para a escola e ela normalmente não quer. Ai, porque a escola bateu, porque a escola fez não sei o quê. Tudo vai vir sobre a culpa sobre nós. É dessa forma. Mas sua criança saiu de um ambiente que ela conhece, de pessoas que ela tem um convívio, ela está num lugar diferente, seguindo regras que muitas vezes nós não damos em casa. Então, ela vai querer um espaço que ela não tem regras e não que ela tem. E com pessoas diferentes. Então, ela chora, você se comove e diz, amanhã eu deixo ela em casa, tia, só para não forçar muito a adaptação. Aí, quando for depois, eu trago. Aí, no outro dia, a criança chora de novo porque ela já lhe pegou. Aí você diz, eita, eu vou deixar só hoje, amanhã eu levo. Perdeu. Perdeu, a criança te manipulou. E a síndrome do imperador toma conta. Porque ele percebeu o seu ponto fraco, que é não querer ver ele chorar. E não querer ver ele sofrer. Aí você desiste. E um dia você vai ter que levar. Pode ser com 4, 5, 6, 7 anos, você não vai ter que levar. Então essa dor vai acontecer. Mais sofrida ou menos sofrida, vai ter que surgir. Então aprendam a não ser manipulados pelas crianças. Tenham cuidado com os comportamentos que vocês deixam ser deslumbrados por eles. Porque aquilo dali faz com que eles criem forças para saber como rebater. Amém, irmãos? É necessário nós estabelecermos limites. É preciso ter regra. Toda rotina é boa. Toda criança, todo jovem, toda família precisa de rotina. Às vezes a gente diz, não, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de fazer um exercício físico, eu trabalho muito. Você não está tendo rotina. Você não está programando o seu tempo. O dia tem 24 horas. Será que não será possível, dentro dessas 24 horas, eu saber administrar tudo? Eu sei que tem época que é mais corrida, que atropela alguns fatos, mas eu preciso ter rotina para tudo na minha vida. Eu tenho que ter tempo para vir à igreja, eu tenho que ter tempo para visitar um irmão que está precisando, para dar uma palavra de conforto, para orar, para estudar, para trabalhar, para ficar com a minha família. E não se culpem se você trabalha muito e você não pode ficar muito tempo com seu filho.
Entenda que ele precisa da qualidade do seu tempo e do seu ensino. Se o quantitativo do seu tempo não é suficiente como você queria, ore, peça ao Senhor uma oportunidade de trabalhar menos e ganhar mais. Mas enquanto isso não acontece, se esforce para continuar fazendo aquilo que Deus quer, que é ensinando seus filhos no caminho que eles precisam. Amém? Comece a buscar em Deus os princípios, não nas metodologias humanas. Ame, mas tenha equilíbrio e controle da sua família. Vocês já ouviram falar na Lei da Palmada, que foi instituída em 2014? Já ouviu, gente? Levanta a mão, quem já ouviu falar. E essa Lei da Palmada, eu vou ter muito cuidado, mas vou falar a verdade. Ela vem contra a palavra de Deus. E é muito claro. Sabe por que essa lei foi lançada e em que ela foi baseada? Em 2014, a criança foi morta pelo pai e pela madrasta. Por isso, foi criada a Lei da Palmada. Aí o que é que eles fizeram? Usaram essa lei para nos proibir de corrigir os nossos filhos. Eu vou usar o termo vara, porque é o mesmo termo que tem na Bíblia e ninguém me acusa de dizer mão, cinto, seja lá o que for que a gente viu. Então vai ser a vara porque está na palavra, está lá, depois a gente vai ler em Provérbios. Jude Satabica. E isso fez com que as pessoas achassem que não pode corrigir seus filhos usando a vara, não vou usar batendo. Entendam o que eu quero chegar, gente. Essa lei foi criada por uma mãe, eu só troco a mãe e o padrasto, deixa eu ver. É pelo pai e a madrasta. Eles acabaram matando o filho de tanto que bateram. Pegaram isso para dizer que a gente não pode. Mas quem lembra que a palavra de Deus diz para você não corrigir seus filhos com ira? Deus não mandou ninguém ir lá matar o menino corrigindo, não. Quem faz isso? Faz na carne. E Deus não manda que seja feito assim. Quando Ele nos diz para corrigir nossos filhos com a vara, é para corrigir com amor. Está com raiva, respira, relaxa, depois você volta e conversa. E como o Rose falou, você explica. Não é só você corrigir, bateu e acabou-se. Não, explica por que foi. E aqui eu quero abrir outro parêntese. Precisa bater toda vez que vai corrigir? Não, irmãos, você é que conhece o seu filho. Tem filhos que o olhar já resolve. Heloísa, só para você fazer assim, ó. Pronto. E, gente, eu fico impressionada com o comportamento dela. Ela e Duda são totalmente diferentes. Olha ela lá no cantinho já, escondida. Duda precisava apanhar mesmo. A bichinha apanhou muito. Porque, na época, eu reconheço que eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Mas que não que eu me arrependa. Talvez não precisasse ser tanto, mas eu não me arrependo. E eu posso até falar sobre isso, que hoje eu tenho uma filha que está com 22 anos. E antes disso, eu fiquei dizendo a mim mesma a idade dela várias vezes. Por quê? Eu esqueço, né, Bia? Eu troco a idade das minhas filhas. Se ela tem 22, vai fazer 23. E valeu a pena, às vezes que foi corrigida. Talvez para ela doeu muito. Eu sei que em alguns casos eu me excedi. Mas eu tenho uma filha que nunca nos deu trabalho. Nunca fomos buscar Duda na rua. Nunca foi de briga, nunca foi de confusão. Sempre serviu ao Senhor. É uma menina esforçada, trabalhadora, que nos ajuda. Gente, é impressionante. Ela vai sair. Ela tem 22 anos. Ela não diz assim, mãe, eu vou sair. Ela faz, mãe, eu posso sair? Sem mentir, e eu fico assim, impressionada, porque ela não tem mais idade para dizer eu posso. Ela poderia muito bem dizer eu vou. Mas ela entendeu que ela permanece sobre a autoridade dos pais. Embora está perto de se acabar de ir para o cantinho dela, mas isso é outro assunto, em outro momento. E voltando ao assunto de Heloísa. Heloísa é a criança que ela não precisa receber nenhum cinto assim mostrando a ela. Sabe por quê? Quando ela faz errado, eu faço assim, Heloísa, eu fiquei muito triste com você. Pronto, acabou, não precisa mais nada. Ela chora, que as lágrimas descem. Eu acho que uma pisa não surtiria aquele efeito. Porque ela sente e nunca mais, irmãos, eu lhe digo de coração, ela repete aquilo dali. Ela erra em outras coisas, mas nisso não. Mas são diferentes. Então, se vai bater, se vai corrigir com vara ou com palavras, é contigo e com teus filhos. Você que conhece eles. E tenha cuidado com as informações que vêm de fora, de lhe ensinar como fazer isso. Você conhece seus filhos, a palavra vai vir. Respaldo e segurança para você. Guarda dentro e absorve como você sabe que tem que tratar. Porque do seu filho conhece você e não eu. Amém? Então tenha sabedoria para saber se precisa de uma coisa ou de outra. Ame, mas tenha equilíbrio e controle da sua família. Em Provérbios 13, 24, como eu falei, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. E a gente vai encerrar com o último
vídeo, eu nem falei, eu passei para vocês, né, Provérbios 3, 24. A gente vai encerrar com o último vídeo e eu vou deixar o vídeo e já vou descer para que o louvor continue. Antes eu só queria dizer a vocês que o seguinte, a palavra, ela é a autoridade principal sobre a nossa vida. Então, se você não conseguiu lembrar de muita coisa do que eu falei, lembre-se apenas que você precisa seguir a palavra e não as metodologias do mundo. Eu não estou dizendo a você que desobedeça autoridades. Porém, eu estou dizendo a você que se ela estiver contra a palavra, fique com a palavra. Se algo está te ensinando contra o que Deus te ensina, não faz. E você tem segurança para a sua vida porque Ele te respalda. Amém? O vovô pode subir se quiser. Filhos não se perdem nas ruas, filhos se perdem em casa. Às vezes a gente costuma dizer isso, né? Os filhos se perdem nas ruas. Ele só se perde na rua se você perder ele dentro de casa. Se você fizer o papel direitinho dentro de casa, na rua você não vai perder. Tenham cuidado como vocês estão criando os seus filhos. Amém?